Bem-vindos à 7ª temporada do The EcoCast, o seu podcast em atualização científica em ecocardiografia, com excelência, prática clínica e uma conversa leve e inteligente. The EcoCast, o seu podcast em ecocardiografia. Hoje falaremos sobre um novo artigo intitulado Insights ecocardiográficos e fisiopatológicos sobre a regurgitação mitral, disjunção anular mitral e arritmias ventriculares em pacientes com prolapso da válvula mitral, da revista JACE de 2026. Bem, o prolapso da válvula mitral foi descrito pela primeira vez por Barlow há quase 60 anos. De acordo com o estudo do coração de Framingham, a prevalência do prolapso é de 2,4%. Embora dados do Strong Heart Study tenham relatado uma prevalência de 1,6% em pacientes do sexo masculino e em 1,8% em pacientes do sexo feminino. O prolapso da válvula mitral é reconhecido como a causa mais comum de regurgitação mitral primária, bem como causa de arritmias ventriculares e morte súbita arrítmica. Essas anormalidades estão relacionadas a interações anormais anular, valvular, ventricular, incluindo a disjunção do anel mitral. Duas anormalidades ecocardiográficas, que são deslocamento superior do folheto maior que 2 mm e folheto posterior mais alto na visão paraesternal longitudinal, ou seja, comprimento P2 maior que o comprimento de A2, demonstraram progredir ao longo do número variável de anos e eventualmente atender aos critérios diagnósticos para prolapso. O prolapso não sindrômico geralmente se manifesta na forma de doença de Barlow e de deficiência fibroelástica, embora formas intermediárias também tenham sido demonstradas. Ecocardiograficamente, a doença de Barlow é caracterizada por folhetos e cordas espessos e alongados, com múltiplos segmentos prolapsantes e envolvimento de ambos os folhetos. Em contraste, a doença fibroelástica é caracterizada por folhetos e cordas finos e prolapso tipicamente confinado ao escalope P2. No entanto, quando a regurgitação mitral está presente, um alto estresse de cisalhamento pode provocar alterações relativas dos folhetos, com tecido fibroso sobreposto, que causam aumento focal na espessura do folheto. O prolapso da válvula mitral é definido ecocardiograficamente como uma protusão sistólica de um ou ambos os folhetos mitrais maior ou igual a 2 mm acima de uma linha que conecta os pontos de inserção do anel dos folhetos anterior e posterior, nas vistas de eixo longo paraesternal ou apical. Como essa linha se une aos pontos de inserção mais basais do anel em forma de cela, a excursão sistólica do folheto acima dessa linha implica deslocamento significativo, explicando assim a especificidade da visão de eixo longo paraesternal para diagnosticar o prolapso de válvula mitral. Em contraste, o deslocamento do folheto acima das linhas que conectam os pontos de inserção anulares mais apicais, observados nas visões de 2 ou 4 câmaras apicais, implica em menor deslocamento do folheto, o que não é necessariamente anormal. O deslocamento do folheto nessas visões é sensível, mas não é específico. Vale notar que os cirurgiões definem prolapso como deslocamento da zona de coaptação para o átrio esquerdo e o chamado billowing como a entrada dos corpos dos folhetos no átrio esquerdo, com a zona de coaptação permanecendo no ventrículo esquerdo. O comprimento das cordas é aumentado tanto no Barlow quanto na degeneração fibroelástica. No entanto, as cordoalhas são especialmente propensas a romper com este último. A ruptura não é limitada às cordas primárias. Também pode ocorrer ruptura assintomática das cordas secundárias e terciárias. No entanto, essas frequentemente ficam invisíveis porque ficam embutidas em tecidos fibrosos sobrepostos. Anomalias anulares, incluindo achatamento, aumento do anel, calcificação e disjunção, discutidos mais detalhes abaixo, são também comuns na doença de Barlow e na degeneração fibroelástica. Por fim, é interessante notar que, apesar das diferenças significativas na aparência ecocardiográfica, as duas doenças podem ser difíceis de distinguir histologicamente. Existem também diferenças significativas na morfologia da válvula mitral entre pacientes do sexo masculino e feminino. Pacientes do sexo feminino têm menos probabilidade de apresentar prolapso do folheto posterior e ruptura de cordas, enquanto o aumento da espessura dos folhetos e o envolvimento de ambos os folhetos são mais comuns. Notavelmente, a regurgitação mitral severa é mais do que 2 vezes mais comum entre os homens. A doença de Barlow e a degeneração fibroelástica possuem características clínicas distintas. A doença de Barlow pode vir à atenção clínica ainda jovem
em indivíduos assintomáticos, porque um sopro telesistólico é detectado acidentalmente no exame físico. Uma pequena porcentagem dos pacientes eventualmente desenvolve reg mitral significativa, geralmente entre 40 e 60 anos. Em contraste, a degeneração fibroelástica não está associada a um pródromo assintomático. Mais frequentemente, o início da doença é anunciado por uma regurgitação mitral aguda ou subaguda grave, holossistólica, devido ao fleio do folheto, tipicamente após os 60 anos. A regurgitação mitral no contexto do prolapso pode ser multifatorial. Anomalias valvulares que contribuem para a regurgitação mitral incluem o aumento do tamanho dos folhetos, a simetria do prolapso, clefts longos e movimento restrito dos folhetos. Anomalias de cordas também podem contribuir para a regurgitação mitral, que incluem o aumento do comprimento e ruptura de cordas. A calcificação anular mitral também pode desempenhar um papel. A gravidade da regurgitação mitral depende da adequação da coaptação dos folhetos. À medida que o tamanho do folheto aumenta, também aumenta a extensão do prolapso, o que pode piorar a má coaptação, aumentando a gravidade da regurgitação mitral. De fato, vários estudos observaram uma relação direta entre a gravidade da regurgitação mitral e a área e o comprimento dos folhetos, bem como a altura e o volume do prolapso. Má coaptação dos folhetos também está relacionada à simetria do prolapso. Em pacientes com deficiência fibroelástica, onde o prolapso geralmente está confinado a P2, a assimetria entre A2 e P2 pode resultar em regurgitação mitral. No entanto, na doença de Barlow, onde o prolapso é de ambos os folhetos é mais comum, a coaptação simétrica dos folhetos pode atenuar a regurgitação mitral. Clefts da válvula mitral normalmente são encontrados entre os esquelops adjacentes do folheto mitral posterior e servem para permitir que os folhetos se adaptem à forma cavo-convexa da linha de fechamento da válvula. Clefts longos, ou seja, maior que 50% do comprimento radial do folheto posterior, são frequentemente encontrados em pacientes com prolapso valvar mitral e representam uma causa importante de regurgitação mitral, porque permitem a livre comunicação com o ato esquerdo. Eles também representam uma causa importante de regurgitação mitral residual, caso não sejam tratados durante a cirurgia. Os jatos de regurgitação mitral que surgem de clefts podem ser difíceis de quantificar, porque frequentemente são múltiplos e excêntricos e possuem um orifício regurgitante não circular. O ecocardiograma tridimensional é a modalidade preferida para a imagem de cleft, porque, ao contrário da imagem bidimensional, permite visualizar todo o comprimento da fenda regurgitante. Agora falaremos sobre o movimento restrito dos folhetos, ou seja, regurgitação mitral secundária no prolapso da válvula mitral. Bem, a progressão da regurgitação mitral devido ao prolapso pode causar sobrecarga volumétrica do ventrículo esquerdo e remodelamento da câmara, de modo que a regurgitação mitral secundária, tipo 3B, acontece, resultando em alterações significativas na geometria do folheto. O tethering associado à regurgitação mitral funcional reduz o prolapso, porque limita o deslocamento superior do folheto. Às vezes, pacientes com prolapso confinados ao folheto posterior demonstram um movimento restrito do folheto mitral anterior em oposição. É importante destacar que a regurgitação mitral residual após reparo da válvula mitral em pacientes com aumento do VE pré-operatório geralmente indica tethering persistente no pós-operatório. O alongamento das cordas pode aumentar a regurgitação mitral ao reduzir a área de sobreposição, ou seja, área de coaptação entre as superfícies opostas dos folhetos. O fleio da válvula mitral resulta da ruptura de uma corda primária. Ecocardiograficamente, é caracterizado pela ausência de coaptação com eversão da borda livre do folheto afetado para o ato esquerdo. A ruptura de corda primária geralmente resulta em regurgitação mitral severa. No entanto, aproximadamente 10% dos pacientes desenvolvem regurgitação mitral menor ou igual a 2. A regurgitação não grave provavelmente reflete a presença de alta densidade de cordas nesses pacientes, ou seja, curta distância intercordal. O fleio tem mais chance de afetar o folheto posterior da válvula mitral. A calcificação anular mitral não é incomum em pacientes com prolapso, especialmente na doença de Barlow. Na verdade, aproximadamente um quarto dos pacientes com prolapso encaminhados para reparo cirúrgico demonstram essa normalidade. Foi sugerido que a calcificação do anel mitral posterior resulta de trauma causado por mobilidade excessiva do folheto associada ao prolapso.
A inspeção cirúrgica direta do anel posterior, na verdade, revela rupturas traumáticas e fissuras radiais, que podem servir como um nicho para calcificação distrófica que eventualmente resulta em MAC. Embora a MAC seja geralmente um achado benigno, ela pode causar e aumentar a regurgitação mitral por vários mecanismos. A disseminação do cálcio no folheto posterior pode prejudicar a mobilidade e a coaptação. A elevação do folheto posterior pela MAC posterior pode reduzir sua sobreposição com o folheto mitral anterior. A elevação do folheto posterior também pode aumentar o alongamento da corda e, portanto, a probabilidade de ruptura. Jatos de regurgitação mitral associados a prolapso e fleio geralmente são direcionados para longe do folheto doente, embora jatos centrais também possam ser vistos. O prolapso ou fleio das comissuras medial entre a 3 e P3 ou lateral entre a 1 e P1 pode resultar nos chamados jatos de regurgitação mitral laterais. Quando visualizadas na visão bicomissural, essas imagens seguem horizontalmente ao longo da superfície atrial da válvula mitral, afastando-se da comissura afetada antes de entrarem no corpo do ato esquerdo de forma excêntrica. Na visão ortogonal de 3 câmaras, jatos de regurgitação mitral laterais são vistos em secção transversal e, por isso, parecem bastante pouco impressionantes. A proximidade anatômica das comissuras à parede do VE pode resultar no truncamento da zona de convergência proximal hemisférica. Nesses casos, a área do orifício efetivo regurgitante deve ser multiplicada por um fator de correção, caso contrário, será superestimada. Por fim, é importante compreender que a interseção da regurgitação mitral secundária em pacientes com regurgitação mitral primária devido a prolapso pode resultar em uma mudança na forma tridimensional da zona de convergência proximal de um hemisfério para um hemilipsoide. Como o cálculo da área do orifício regurgitante assume uma forma hemisférica, o cálculo por esse método pode ser subestimado. Quando múltiplos jatos estão presentes, por exemplo, na doença de Barlow, a carga total da regurgitação mitral foi medida somando seus respectivos zeros. No entanto, este método nunca foi validado. Em pacientes com regurgitação mitral sistólica tardia, ou seja, telesistólica, o volume regurgitante reflete melhor a carga da regurgitação mitral do que a área do orifício regurgitante, pois este último não leva em conta a ausência de regurgitação durante a sístole inicial. Outras medidas instantâneas, incluindo a área do jato da regurgitação mitral e a largura e a área da vena contracta, são pouco confiáveis para avaliar a gravidade da regurgitação mitral sistólica tardia por razões semelhantes. O ecocardiograma para intervenções estruturais cardíacas auxilia na identificação da etiologia, da patologia da doença e do mecanismo origem da regurgitação. Também ajuda a determinar a área da válvula mitral e o comprimento dos folhetos, além de identificar a localização de clefts e calcificação. Pacientes com válvulas de Barlow podem apresentar dificuldades no reparo borda a borda transcatéter devido à presença de múltiplos jatos, redundância excessiva e calcificação. Jatos largos podem exigir múltiplos clipes para a redução da regurgitação mitral. Clefts dos folhetos podem aumentar a complexidade do procedimento, porque a colocação de um dispositivo de reparo muito próximo a um cleft pode alargá-lo e piorar a regurgitação mitral. Por fim, a extensão do cálcio anular para o folheto posterior pode limitar o tecido utilizável disponível para agarrar. A avaliação ecocardiográfica pré-operatória da regurgitação mitral inclui a avaliação da fração de ejeção do VE e da dimensão sistólica do ventrículo esquerdo. Quando a fração de ejeção cai abaixo de 60% e ou a dimensão do VE sistólico ultrapassa 4 cm, os resultados cirúrgicos podem ser subótimos. Portanto, é importante notar que a hipercontratilidade dos segmentos basais do ventrículo esquerdo é comum no prolapso e pode resultar em superestimativa da fração de ejeção, especialmente no sentido que se estima visualmente. Também é importante notar que a dimensão sistólica final do VE pode não ser determinada quando as pontas dos folhetos da válvula mitral entram no ato esquerdo, o marco usado para guiar essa medição. Infelizmente, as diretrizes atuais não resolvem esse dilema. Por fim, as diretrizes atuais não utilizam dimensões indexadas no diâmetro sistólico final do VE para orientar a tomada de decisões cirúrgicas. Consequentemente, pacientes do sexo feminino com regurgitação mitral grave podem ser encaminhadas posteriormente para a cirurgia, o que pode contar com sua menor taxa de sobrevivência em comparação com os pacientes do sexo masculino.
Anatomistas há muito acreditavam que o anel mitral posterior é uma estrutura curta, compacta, rígida e bem delimitada, quase como um arame de poucos milímetros, arredondada em secção sagital. No entanto, estudos de autópsia na década de 80, realizados em amostras com ou sem prolapso, demonstram que segmentos do anel posterior também assumem uma forma alongada, semelhante a uma cortina, linear em secção sagital, o que pode exceder 1 centímetro. O anel alongado separa a crista do VE apicalmente da junção do folheto posterior com o ato esquerdo basalmente, e essa separação é chamada de disjunção do anel mitral. O comprimento da disjunção do anel mitral é dinâmico. À medida que o plano atroventricular desce em direção ao ápice durante a sístole, o anel se alarga, se alonga e o comprimento da MAD aumenta. Estudos iniciais antes de 2025 sugeriam que a MAD desaparece durante a diástole devido ao recuo anular. No entanto, foi recentemente demonstrado que a MAD permanece discernível durante a diástole. Um estudo com pacientes com prolapso mostrou que o comprimento médio da MAD foi de 7 milímetros durante a diástole e 9 milímetros na sístole. A natureza dinâmica da disjunção do anel mitral, ou seja, da MAD, é pouco compreendida. Sua dinâmica pode estar relacionada a um tecido mixomatoso biomecanicamente fraco, semelhante ao encontrado na válvula mitral com prolapso. Isso é apoiado pela observação de que o anel posterior representa uma extensão direta da zona fibrosa do folheto posterior da válvula mitral, com a qual mantém continuidade fibrosa. A disjunção do anel mitral deve ser distinguida da pseudo-MAD. A pseudo-MAD ocorre quando o folheto posterior da válvula mitral é tão volumoso que é facilmente pressionado contra a parede do ato esquerdo enquanto se enche de sangue durante a sístole. A aproximação do folheto posterior na superfície do ato esquerdo durante a sístole simula a disjunção do anel mitral sistólica, o que pode levar ao diagnóstico equivocado. No entanto, ao contrário da verdadeira MAD, a pseudo-MAD não está associada a nenhuma separação entre a crista do VE e a junção do folheto posterior com o ato esquerdo durante a diástole. É importante notar que estudos realizados antes de 2025, antes do reconhecimento do fenômeno da MAD diastólica e sistólica, podem ter classificado erroneamente a pseudo-MAD como MAD verdadeira. Na verdade, estima-se que a prevalência da MAD pode ter sido superestimada quase 5 vezes. Assim, a MAD, ou seja, a disjunção do anel mitral, pode ser bastante rara, ocorrendo em apenas 7% dos pacientes com prolapso de válvula mitral. Já a pseudo-MAD demonstrou ter uma associação significativa com a regurgitação mitral, provavelmente devido ao tamanho grande do folheto que acompanha, um determinante conhecido da regurgitação mitral. Não está claro se a verdadeira MAD está associada à regurgitação mitral. Bem, agora falaremos sobre o prolapso de válvula mitral arrítmico. Bem, o prolapso de válvula mitral arrítmico é caracterizado por arritmias ventriculares e morte súbita. Estudos da década de 80 sugerem que a incidência de morte súbita entre pacientes com prolapso era menor que 0,5% ao ano. Um estudo internacional de pacientes com prolapso de válvula mitral que sobreviveram a uma parada cardíaca súbita ou tiveram taquicardia ventricular ou fibrilação ventricular sustentada, identificou idade jovem, sexo feminino, prolapso de ambos os folhetos e a disjunção do anel mitral como fatores de risco para esses eventos. Pacientes considerados de maior risco, segundo a Declaração de Consenso de Especialistas da Associação Europeia de Ritmo de 2022, frequentemente apresentam um fenótipo ecocardiográfico caracterizado por folhetos espessos e longos, com prolapso multissegmentar de ambos os folhetos da válvula mitral e disjunção do anel mitral, com ou sem regurgitação mitral significativa. A fibrose focal substitutiva do ventrículo esquerdo representa um substrato arrítmico importante em pacientes com prolapso. Um estudo encontrou fibrose focal detectada pelo realce tardio com gadolínio pela ressonância em quase 40% dos pacientes com prolapso. Além disso, uma meta-análise recente constatou que o realce tardio aumenta o risco agregado de arritmias ventriculares em quase 3 vezes. Tem sido sugerido, então, que a fibrose substitutiva no prolapso é o resultado de lesão por estiramento repetitivo. Estudos ecocardiográficos demonstraram que o grande comprimento do folheto, associado à degeneração mixomatosa, aumenta o deslocamento superior da válvula mitral, que por sua vez exerce tração sobre as cordas e os músculos papilares.
Isso causa intrusão, estiramento da parede livre do VE subjacente na cavidade ventricular. Com o tempo, acredita-se que a lesão repetitiva por estiramento incite a reação inflamatória que eventualmente culmina na substituição da fibrose, que, segundo a ressonância e estudos de autópsia, está amplamente confinada aos segmentos do VE médio basal inferior, inferolateral e anterolateral e aos músculos papilares. O estiramento do miocárdio também é considerado o gatilho para arritmias ventriculares ao incitar batimentos ventriculares prematuros. Também foi sugerido que o estalar de volta repetitivo do tecido do folheto prolapsado contra o miocárdio do VE durante a diástole causa fibrose subendocárdica, que também pode servir como substrato arrítmico no prolapso. Acredita-se que o contato do folheto com esse tecido serve como gatilho para arritmias ventriculares ao incitar contrações ventriculares prematuras. A intrusão da parede livre pode causar um movimento agudo e direcionado apicalmente, que produz uma onda sistólica alta, S', no anel lateral quando é amostrada do Doppler tecidual. Quando a velocidade anular S' excede 16 cm por segundo, isso é chamada de sinal de Pica-Haube, chapéu pontiagudo, devido à sua semelhança com os chapéus pontiagudos usados pelo exército alemão no final do século XIX. Já a intrusão da parede livre pode fazer com que a crista do ventrículo esquerdo, que normalmente está orientada superiormente, gire no sentido horário, de modo que fique mais orientada para trás, como mostrado na figura 11 do artigo. Esse movimento incomum é chamado de curling e é facilmente reconhecido pela rotação no sentido horário do folheto posterior da válvula mitral. Além disso, o curling puxa o anel mitral posterior para trás, produzindo uma diminuição paradoxal da profundidade anular sistólica, um achatamento anular. Essa mudança de conformação aumenta a carga imposta à válvula mitral pela pressão sistólica do ventrículo esquerdo. Isso, por sua vez, aumenta a tração exercida sobre as cordas e os músculos papilares, potencialmente resultando em maior estiramento do miocárdio, inflamação e fibrose regional. Vários estudos demonstraram aumento da mortalidade por todas as causas entre pacientes com prolapso e regurgitação mitral significativa. Especificamente, os autores desse estudo relataram uma taxa de morte súbita de 1,8% ao ano entre pacientes com regurgitação mitral significativa não operada devido ao fleio da válvula mitral. A disjunção anular mitral é uma característica do coração humano e está predominantemente distribuída descontinuamente ao longo das porções lateral P1 e medial P3 do anel posterior. O mecanismo arritmogênico da MAD não é conhecido. Curiosamente, sua presença ao longo da porção média P2 do anel, embora incomum, 5 a 10% dos casos, parece representar um risco aumentado de arritmias ventriculares. Um estudo constatou que a MAD inferolateral está associada a risco significativo de arritmias ventriculares, independentemente da presença de prolapso ou não. Um outro estudo mostrou que a MAD inferolateral, com ou sem prolapso, foi identificada em cerca de 10% dos pacientes com fibrilação ventricular idiopática. Também foi sugerido que o aumento do comprimento da disjunção do anel mitral sistólico tem significado prognóstico. Em um estudo, o comprimento da MAD maior que 8,5 milímetros, demonstrado por ecocardiografia transtorácica, aumentou significativamente a probabilidade de detectar taquicardia ventricular não sustentada com monitoramento com Holter. É importante enfatizar que dados anteriores são de estudos iniciais, ou seja, realizados antes de 2025, que, como mencionado anteriormente, devem ser interpretados com cautela devido à possível confusão entre MAD verdadeira e pseudo-MAD. Além disso, o aumento do risco de arritmias ventriculares atribuída à MAD pode, na verdade, estar relacionado à pseudo-MAD por meio da associação da pseudo-MAD com o aumento do comprimento do folheto e da regurgitação mitral, determinantes conhecidos de arritmias ventriculares. O papel do reparo da válvula mitral em pacientes com prolapso de válvula mitral arrítmica, sem regurgitação mitral significativa, ainda precisa de ser definido. Os dados de desfechos cirúrgicos nessa coorte, infelizmente, se limitam a relatos de casos isolados e pequenas séries. Os efeitos positivos que podem potencialmente ser derivados da cirurgia são a correção do deslocamento vertical do folheto, o estiramento dos músculos papilares e correção do achatamento sistólico anular.
O risco arrítmico reduzido também pode resultar da diminuição da reentrada devido ao remodelamento pós-operatório do ventrículo esquerdo. Em resumo, imagens ecocardiográficas e de ressonância magnética cardíaca são de extrema importância em pacientes com regurgitação mitral e ou arritmias ventriculares devido ao prolapso de válvula mitral. A imagem facilita a avaliação do mecanismo e da gravidade da regurgitação mitral, bem como do risco arrítmico, sendo inestimável para o planejamento pré-procedimento. E assim chegamos ao final de mais um episódio do The EchoCast. Espero que vocês tenham encontrado informações valiosas. Lembre-se de seguir nosso podcast nas principais plataformas de áudio e no Instagram. E compartilhe com seus amigos, colegas e familiares. Até a próxima e continue nos acompanhando.